Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui voando para o encerramento da terceira temporada da série Star Trek Discovery, com o seu 13º episódio. Bom pessoal, antes de qualquer coisa, deixa eu dar um aviso para vocês do que vai acontecer aqui com o canal agora que o carro-chefe se encerrou. Star Trek vai permanecer aqui no Mantado Nerd durante muito e muito tempo, porque simplesmente, para nos conversa, eu sou um trekker, assunto então, claro, principal por aqui. Portanto, diretamente relacionado à terceira temporada, ainda tem 2 vídeos para acontecerem nas próximas semanas. Aquele primeiro tradicional, um resumo geral da terceira temporada, e depois um talvez mais divertido, onde eu vou elencar os 10 momentos mais constrangedores da terceira temporada. Pois é, algo bastante curioso de ter sido anotado. Aliás, deu mais de 10 momentos não muito interessantes que aconteceram por aqui, mas vai ser um vídeo bem bacana. E depois, claro, aí sim eu vou começar a retomar tudo que temos de Star Trek. É muita coisa para ser ainda analisada por aqui. E sim, também o canal não é voltado apenas para Star Trek, mas para qualquer coisa da cultura nerd. Por exemplo, vamos retomar a maratona que eu estava fazendo de Expanse. Pois é, eu tive que interromper por causa do robozinho do YouTube que começou a me sacanear. Mas agora retomo com episódios diários de todos os capítulos, de todos os episódios da segunda até a 5ª temporada de The Expanse. Vai ser também bastante interessante, eu espero que vocês possam acompanhar junto comigo. Portanto, assina o canal, clica lá no sininho para ser notificado de todos esses novos vídeos que vão aparecer. Bom, dito aqui o que vai acontecer por enquanto, vamos, no futuro aliás, por enquanto vamos então ao encerramento da terceira temporada das aventuras Mikeanas. Pois é, tivemos um episódio que a gente pode considerar como morno. Eu acho que até um dos mais fracos que a série já apresentou, entre os 3 possíveis, obviamente, com certeza, porque ele traz uma espécie de fecho que não empolga a gente a querer descobrir o que vai acontecer a seguir. Só retomando, na primeira temporada houve aquele grande momento onde a gente descobre que a Enterprise de Pike aparecia bem ali na frente da Discovery. E já na segunda temporada nós tínhamos um contexto muito interessante da nave, a Discovery, ser enviada para o futuro. Ou seja, 2 belos ganchos bem atrativos da gente querer realmente acompanhar a temporada seguinte. Mas e agora? Bom, eu estou até me adiantando. Vamos então falar um pouco antes de tudo isso, dessa nova sensação que temos. Realmente, esse episódio aqui ele é praticamente uma continuação do episódio anterior, que já foi a continuação de vários outros. Na verdade, os últimos 5 eles têm uma sequência bem direta, quase não há lapso de tempo entre um episódio e outro, o que é interessante, mas também faz com que tudo fique mais arrastado ainda. Na verdade, a gente pode considerar que esse episódio de encerramento é apenas 2 questões, exatamente as 2 linhas narrativas que temos por aqui. De pronto, a retomada da Discovery pelos oficiais e principalmente por Michael. E do outro lado, aquela questão lá referente à nave Kelpiana, onde está o Saru, o Ryuk, a Dira e também Gray e mais o menino não, o homem menino Su'Kal. São 2 questões que ficam assim pendendo o tempo todo durante o episódio e traz um pouquinho de ação e muita amorosidade. Ou seja, na média, por isso que fica um episódio bem plano assim, realmente sem muitas emoções, porque basicamente ele reafirma coisas que já tinham sido mostradas no episódio anterior. A questão precisa retomar a nave e a questão precisa lá tentar descobrir por que lá o garoto, o homem menino, teve o seu momento de estresse e gerou a combustão. Vamos falar dele primeiro, que é a parte mais chata, mais cansativa, porque literalmente é fácil perceber que do jeito que se desenvolveu o restante da história do Su'Kal, a gente poderia ter visto tudo isso no episódio anterior. Não precisava de mais um, ou seja, tudo foi enrolação. Claro, no fundo teve uma informação nova, que é exatamente definir qual foi o momento de ápice de estresse, qual foi o motivo literal dele ter sentido uma dor profunda, ou seja, não foi só um piti e ter gerado a combustão.
Só que no fundo, a gente descobrir que foi por causa da perda da mãe, isso não ameniza o fato de o contexto apresentado para o evento em si ser uma coisa que mais parece algo fantasioso do que realmente dar para a gente tons de ficção científica. Inclusive, eles meteram mais informações aqui, technical bubble, que a gente costuma dizer, né? Que não acrescentou nada. Aquelas explicações foram piores ainda do que já estava antes. Era melhor nem ter dito nada, por exemplo. Ou seja, nada foi acrescentado nesse episódio. Depois eu fiquei pensando, caramba, por que eles não encerraram tudo no episódio anterior e fizeram questão de arrastar mais toda aquela história, toda aquela narrativa já insossa? Sim, o motivo é que eles queriam valorizar o personagem da Adira e do Gray. Tanto que, né, o Gray voltou de uma maneira, vamos colocar entre aspas, né, uma maneira física para todo mundo que estava ali. Foi a única justificativa que eu encontrei, para falar a verdade, de terem arrastado mais um pouco todo esse contexto. E no fundo, o que adiantou também? Eles aproveitam uma chance, eles até criam uma maneira um pouquinho lógica dele ter sido materializado ali na frente de todos, mas mesmo assim eles não aproveitam a chance de desenvolver um contexto interessante dos dois personagens, da Adira e do Gray. Só fica uma ceninha boba, poucas frases de efeito, aquela coisa toda sentimental, e morre ali. Ou seja, para que eles fazem isso? Bom, para quê? Porque eles não sabem escrever, eles têm ideias assim na cabeça, mas nem passa pela cabeça deles que eles podem dali gerar muitas e muitas histórias interessantes, contextos de discussão. Não, eles não sabem fazer isso, eles não conseguem. Infelizmente, eles são péssimos roteiristas. É isso que é sempre preciso ser dito. Quem cuida de Discovery, de toda, né, a nova era de Star Trek, realmente é um pior que o outro. Pessoal bem competente, para falar a verdade. Bom, deixando tudo isso de lado, vamos então para a ação. Será que na ação eles são bons? Também não, né? A gente já sabe isso das outras temporadas, também de Picard, por exemplo. E o que tivemos aqui, na verdade, foi a manifestação, de novo, né, de Duro de Matar na figura da Michael. Pois é, não teve mais nada nesse episódio, apenas a retomada se baseou nisso, retomar a nave, defenestrar a vilã da vez e acabou. Não teve um contexto a mais, nenhuma novidade. Ou seja, a única coisa diferente que tivemos foi definir por que Su'Kal teve a sua dor intensa. Tirando isso, nada de novo nesse último episódio. Bom, mas pelo menos as cenas de ação empolgaram? Depende da pessoa que está assistindo, para falar a verdade. Se eu já percebo que tudo aquilo está tentando emular o McClane, eu não vou curtir, porque eu gostava do original, obviamente, né? Duro de Matar. Mas a gente vê uma tentativa de cópia, mais ou menos, realmente não vai me interessar bastante, mas com certeza a audiência deve ter adorado aquele show, né, de tiros para cá, pulos para lá, e vai que as pessoas realmente gostaram, devem ter gostado, com certeza, mas quem apenas percebe a referência ou a cópia descarada, como sempre eles fazem, realmente não achou nada demais aquilo tudo, percebendo que era também apenas um arrasto, uma enrolação, para no final das contas, obviamente, né, se sagrar campeã a Michael. Aliás, falando nisso, tem uma questão que muita gente está comentando, né, que finalmente então o pessoal, os oficiais da ponte, tiveram enfim o seu momento de glória. Eles foram ativos, claro, junto com Tilly também. Só que tem uma questão importante. Eles não fizeram nada demais, porque a solução de pelo menos tirar a nave de dentro lá do campo de dobra, com aquela questão lá de mexer na nacelle, quem foi que teve a ideia? Foi a Tilly? Foi a Tilly, não foi? Não, não foi a Tilly. Foi a Michael. A Michael que deu toda a letra de maneira cifrada. Lembram? A Tilly apenas traduziu uma conversa que as duas tiveram. E logo ela percebeu que a conversa foi na nacelle. E, a gente tem que ir para a nacelle. Se a gente tem que ir para a nacelle, a gente tem que fazer alguma coisa para neutralizar ali o efeito do campo de dobra. Mas espera aí. Ou seja, nada que a Tilly pensou foi dela. A Michael é que fez tudo. Pois é, o grupo de oficiais e mais a Tilly
não teve atuação efetiva. Eles só foram a mão que foi até lá e realmente desligou temporariamente a nacelle. Acabou, é só isso. Mais uma vez, Michael é que deu a solução para o problema da vez. Foi apenas uma enganadinha do roteiro, mas é até que fácil de ser percebido. Dali também teve a questão do DOT 23, o robozinho, ou os robozinhos que estão com os dados da esfera. Lembram, né? O episódio anterior terminou exatamente com a presença deles dizendo: nós vamos ajudar vocês, com aquela voz de robozinho chato. Enfim, o que eles fizeram efetivamente? Nada. Abriram uma porta, se eu não me engano, e acabou por aí. Bom, um deles salvou a Ou. Ou, é assim que fala o nome dela? Não sei se fala assim. Mas, aí você fica pensando, puxa, mas que coisa também, essa cena foi emocionante, né? Ela quase se sacrificou, quer dizer, ela se sacrificou, mas o robozinho a salvou. Depois todo mundo acabou ficando vivo, né? Não tivemos perdas nesse episódio, coisa curiosa, não tiveram mais coragem de fazer isso, né? Poderiam, mas não fizeram. Ok, você pensa, mas tá vendo, o pessoal, os oficiais, eles terminaram de forma grandiosa. Tudo bem que a ideia veio da Michael, mas de fato eles fizeram o ato heróico. Mas também tem um detalhe. Nesse episódio, o robozinho, o DOT 23, é que tem o último ato final heróico. Pois é, ele salva a que salvou todo mundo. Dá para perceber que eles tiram o ato heróico da OU. Pois é, e colocam no robozinho inexpressivo. Foi essa a função do robô aqui nesse terceiro episódio, nesse episódio final. Porque literalmente, qual foi a outra coisa que ele fez? Nenhuma outra coisa. Ele só fez isso, só a salvou. Pois é. E aí caímos numa teoria que eu gosto muito de dizer, que o texto aqui da terceira temporada, principalmente, ele está tentando de todas as maneiras reduzir a importância dos personagens originais da série. Vocês reparam que toda hora um personagem ele começa a ser diminuído e quem toma o seu lugar, principalmente em atos heróicos, são os novos personagens criados a partir da segunda temporada. No exemplo claro aqui, exatamente, a OU fez um ato heróico, mas foi o robozinho criado na segunda, na terceira, de segunda para terceira, porque na verdade ele é a esfera em si, que realmente ficou com o troféu de herói. Troféu não, medalha, né? Melhor, acho que fica melhor. Mas enfim, é isso. Isso acontece em várias e várias vezes. Por exemplo, aqui mais gritante deste episódio específico foi quando descobrimos que o Book é capaz de operar um motor de esporos que antes apenas Stamets conseguia por causa da sua relação de DNA lá com o tartígrado. Mas não, agora o Book consegue. Isso que eu quero dizer. Um personagem original, Stamets, foi reduzido a nada porque agora o Book pode fazer tudo exatamente o que ele faz. De maneira também mágica, né? Porque como é que ele consegue dominar todas as questões tecnológicas que um engenheiro como Stamets conseguiria de maneira através de muitos e muitos anos de estudo. Como é que um mané como o Book, que diz que não conseguiu ler muito, né, dos manuais do outro episódio, né, ele conseguiu operar lá o motor, né, uma coisa meio de fantasia, porque ele está naquela coisa lá da sensibilidade lá com os esporos. Porque lá com os esporos, que diabo que ele fez não dá para entender direito também. É fantasia aquilo também, não é ficção científica. Enfim, mais outro personagem que foi derrubado. Assim, claro, como o mais óbvio aqui dessa temporada, que foi o Saru, que foi promovido a capitão, mas logo em seguida, praticamente no episódio seguinte, ele já começou a ser denegrido pela Michael. Claro, ambos são personagens originais, mas o Saru é que está sendo reduzido para Michael brilhar. Ou seja, na verdade, a única personagem original que brilha, claro, é a grande protagonista, mas todos os outros, eles estão numa descendente incrível, a chegar no máximo, talvez, também, desse episódio, que foi a Tilly. A Tilly, na verdade, agora é considerada a vergonha máxima da frota estelar. O que ela fez aqui nesse episódio foi de doer, foi de chorar, foi de fazer com que qualquer um que ainda gostava do personagem simplesmente desista de confiar em tudo que vai
surgir através dela. Eu gostava da Tilly na primeira temporada, achava um personagem realmente cômico, que tinha grande potencial de desenvolvimento, daqueles que a gente realmente ia perceber que ao longo dos anos passava de quase um adolescente ali meio sem saber para onde quer ir, embora ela sempre tenha o desejo de ser uma capitã no futuro, mas você descobrir que realmente ela vai ganhando altos postos ali dentro da nave, mas ela foi reduzida a uma aborrecente, completamente idiota, imatura, insegura. O que ela fez aqui, lá na ponte, depois que eles retomaram o comando da nave, ela entregou de bandeja para Michael. Por que ela fez aquilo? O comando da nave. Ela se escondeu atrás da sua estação de trabalho. Ela virou, eu comentei isso, ela fez um cosplay de capacho de porta. Pois é, ela se transformou em nada. Aquela pessoa que foi aplaudida por todos aqueles oficiais que estão ali presentes também. É um absurdo. Simplesmente, de pronto, eles deveriam se rebelar com aquilo. Caramba, nós colocamos você no posto. Nós promovemos você a capitã, a nossa força democrática, e você faz isso? Simplesmente um absurdo. Como também, claro, obviamente, de Michael de aceitar aquilo. Bom, mas isso resulta também numa coisa que acontece lá no final. Que, aliás, a gente pode até falar daqui a pouquinho, não precisa demorar muito, né? Só precisa frisar a questão que o Zyra morreu de uma forma também gratuita, relacionada com filmes lá de aventura dos anos 90, claro, fundamentado tudo em Duro de Matar, mas o que é o Zyra? Ela apenas virou o que ela já era no começo, quer dizer, a partir da metade da temporada, que era uma vilãozinha B, aquela coisa que aconteceu naquele bom momento que eu considero dela vir com aquela ideia de paz meio torta. Era um bom mote, aquilo ali era para ser muito desenvolvido aqui na terceira temporada, mas como eu já disse, os roteiristas não sabem escrever porcaria nenhuma, realmente jogaram fora uma bela de uma ideia. Ok, o que vale é que o Zyra morreu de maneira meio besta, rápida também, sem... Ela não teve nem chance de falar mais outra frase de efeito, né? Coitada. Foi defenestrada. E outro ponto a se destacar ali é que o cientista dela, né, pô, foi integrado ali, parece que a tripulação, de uma maneira super simples, né? Vai fazer o quê? Outro absurdo também. De qualquer forma, ele era um inimigo. Por que ele deixou de ser um inimigo ali? Né? Não tem sentido. Mas enfim, ó, isso não importa mesmo, porque a série é voltada para quem não se importa. A série é feita para adolescentes. Estão nem aí com lógica. Bom, enfim, vamos à questão final do encerramento do episódio, também da terceira temporada, que é a promoção da Michael a capitã. Era evidente, desde que lá no começo o Saru começou a ser malhado pela própria Michael em questões de dizer que ele não estava preparado para comandar aquilo. O texto já vendia pra gente que Michael ia ser efetivado como capitão ao final da temporada. Isso era completamente cristalino, quem não queria ver, realmente porque ainda estava muito empolgado com Saru como capitão, mas era óbvio que ele ia ser reduzido também a um trapo, outro capacho aqui, assim como foi Tilly. Vocês viram, Saru, uma descendência, Stamets, Tilly, todo mundo, não está sobrando nenhum que está ainda com força aqui nessa série, enquanto que os novos personagens estão subindo cada vez mais. Mas a questão que eu quero destacar aqui é que exatamente quando o Almirante, aliás, o Almirante também foi outro personagem que foi reduzido, embora ele seja um personagem novo dessa temporada, mas vocês lembram que quando ele foi apresentado nos primeiros episódios, era uma pessoa firme, vigorosa, que um verdadeiro cabeça dura que não aceitava mudar. E agora parece que a personalidade dele também foi transformada em algo quase adolescente. Ele estava todo pimpão agora quando foi dar a notícia para Michael que ela sim merecia ser uma capitã ali da Discovery. Esquecendo tudo o que ela fez antes, as desobediências e tudo mais. Sim, é ela que precisa sentar ali naquela cadeira. Mas o que eu quero realmente deixar em destaque é que ela fez uma expressão de opa, sério, você vai me dar esse posto? Ou seja, ela ficou surpresa. Mas como que ela ficou surpresa se ela mesma já havia rebaixado as intenções do Saru? Ela havia reduzido a importância dele como capitão, ou seja, ela estava agindo contra ele. E também, quando ela se empoderou para cima da Tilly, quando a Tilly se colocou para trás, também é um ato
bem consciente de que ela queria tomar aquele poder. E principalmente, a gente não pode esquecer que a própria série colocou que ela quer, sim, deter toda a instância máxima ali da Discovery. Ela quer ter razão de tudo, ela quer ser a chefe. E literalmente isso foi dito tanto pela mãe quanto pela mãe postiça, a Imperatriz. Sim, as duas personagens jogaram na cara dela que ela era obsessiva em questão de fazer com que tudo aquilo ficasse na mão dela. Ou seja, quando ela faz uma expressão de surpresa para o almirante, ou ela está mentindo para o almirante, ou realmente o próprio show quer mentir para a sua audiência. Eles comunicam uma mensagem que ela vai se transformar em uma capitã ao final de tudo. Depois, quando chega esse momento, finge surpresa para ela. Ou seja, então a personagem, por exemplo, é uma psicopata que estava fingindo para o almirante? Provavelmente sim. Ela maquinou todo o processo dela ser efetivada a ser uma capitã da Discovery. É exatamente isso. Alguém está enganando. Ou é a Michael, a personagem, ou é os donos do show, produtores e roteiristas, estão enganando o seu próprio público. Claro, como eu disse, o público mesmo não percebe lógica narrativa, então aceita qualquer bobagem e ficam até felizes. Provavelmente ficaram até, nossa, eu não esperava que iam dar o comando para ela. Como não? Mas é isso, a nave agora é da Michael. E temos então um grande problema para a quarta temporada, porque o que fazer com a rebeldia dela, né? Já que ela vai contrariar quem? A ela mesma? Vai saber, né? Porque, como eu disse, a Michael precisa contrariar alguém, senão a essência dela não existe. Ela é contraditória, ela quer tomar o poder, ela quer ter a razão. Ela é simplesmente uma personagem meio doentia. Então, se ela é a chefe da nave, ela vai precisar contrariar uma instância superior. Aí eu posso fazer algumas apostas, mas eu acho que é melhor deixar lá para o resumo da terceira temporada, vídeo que vai sair logo logo aqui no canal. Bom, é isso. Esse episódio foi super fraquinho, só enfatizou coisas que já existiam, principalmente no anterior. Terminou alguns arcos narrativos de maneira tosca, o mais simples possível, sem nenhuma emoção. Esse episódio aqui, ele realmente não traz nada de útil, nem para os fãs novos, nem para os fãs antigos. Claro, só vai dizer que isso aqui é bom quem realmente é o público-alvo, os adolescentes que apenas querem uma aventurazinha e acabou. Aliás, falando neles, né, já ia esquecendo do grande momento aqui do episódio, que foi o fosso do elevador. Simplesmente, ali também é outro ponto onde eu digo que os produtores e roteiristas querem mais é tirar sarro das nossas caras. Nós, fãs antigos, que gostamos realmente das questões de ficção científica, ou seja, as explicações técnicas das coisas, precisam fazer sentido a os termos fantasiosos dentro da nossa realidade que conhecemos. E claro, o fosso do elevador é um grande exemplo, onde aquilo ali é impossível, não tem como, dentro do fosso, ser maior que do lado de fora. Embora muita gente se lembre, né, que existiu um episódio de Enterprise que teve uma coisa relacionada com o século 31, mas não, a Discovery não pode ter essa tecnologia, simplesmente. Aquele buraco ali dentro da nave é uma coisa inconcebível. Aliás, aqui se enfatizou tanto naquela cena de ação junto com o Puck, que, claro, é preciso ser dito, ele só venceu o vilão lá quando ele falou mal da gatinha. Um absurdo total. Mas enfim, o que vale é que o fosso do elevador é tão gigantesco que dá para construir, inclusive, uma nave estelar ali dentro. Dá para fazer um estaleiro ali dentro daquele buraco. Simplesmente só isso. Mas é isso. Os absurdos de Discovery, feito por quem não gosta de ficção científica, não entende, não sabe que diabo é isso e principalmente não entende de Star Trek, com certeza. Portanto, para esse episódio aqui bem fraquinho, insosso praticamente, eu atribuo um asterisco. Pois é, não é uma lástima, o pior episódio, porque já aconteceu o pior episódio há 2 atrás, mas com certeza é o pior encerramento de temporada que Discovery já apresentou. E realmente, ó, não empolga ninguém, né? Quem fica inspirado em ver Michael e demais tripulantes com um novo uniforme, né? Agora o cinza, dizendo vamos voar. Quem se importa com aquilo? Eu não me importei. Você se importou? Acho que não, né? É isso.